seja glorificado, que seja adorado por todos sempre, que o Senhor tenha piedade de todos nós e possa nos revelar a sua palavra. Mistérios que sempre estiveram escondidos nele e hoje, neste tempo, que o fim sendo revelados para toda a igreja. E nós, como servos, como instrumentos do Senhor Jesus, estamos na sua presença, clamando e adorando o seu santo nome, para que ele em todo tenha misericórdia por nós e possa nos instruir, nos faça entender e compreender tal magnitude, tal profundidade, tal altura, tal extensão de esta palavra revelada pelo seu Santo Espírito, que ele mesmo tem me dado a entender que são aqueles 7 trovões, ou 7 ribombares, as 7 vozes, né, que o apóstolo João não escreveu, que é o evangelho eterno, dito, né, para toda a igreja, revelado pelo seu Espírito Santo, para todos, para que assim possamos conhecer a magnificência, a plenitude da revelação de Deus neste final dos tempos. Que o Senhor Jesus possa nos acompanhar e nos perdoe nossos pecados, e assim estamos nas suas mãos e a seus pés. Amém. Glória a Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele fez o mundo em 6 dias. 6 dias que são 6 mundos, ou 6 eras. E esse 6º dia é um número de homem, é o tempo do homem, o 6º dia. E o homem que também foi colocado nesse 6º dia, ele também tem o número 6 no natural. Então, contemos assim: Deus colocou o homem no 6º dia. E o homem é também 6, porque em sua forma natural quando deixa de ser esse homem natural e passa para ser o gerado por Cristo, então nós já não somos mais esse homem meia, né, que seria o sinal da besta nos homens que vão para o caminho da perdição do final dos tempos. Então, no 6º dia, o homem 6, né, contando uma vez 6, né, e também o fim do dia 6º termina-se no entardecer do 6º dia, que é às 18 horas. Então, 18 horas também é 6. Então, aí tem o dia 6, o homem 6, o entardecer do dia 6º, né? É às 18 horas ou às 6 horas. Por isso que o sinal da besta será 6, 6, 6. Nós não temos essa sequência, porque somos filhos de Deus. E aqueles que ainda não são, serão filhos de Deus, porque ao chamado da divina graça, da palavra de Deus, do poder de Cristo, para que venham a ser salvos, tirados e remidos do mundo, aqueles que ainda não foram chamados, virão ser chamados para glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Agora no natural, se o corpo humano está provisto de vitalidade, saúde e vida, se o corpo humano está provisto de vitalidade, saúde e vida, acompanhado com uma certa inteligência e instinto de sobrevivência nele para seu desenvolvimento como indivíduo, né? E se bem-estar no mundo, acompanhado com uma certa inteligência ou com um instinto de sobrevivência nele para seu desenvolvimento como indivíduo, e se, em espanhol, consegue realizar proyectos dentro de su vida, y si él consegue realizar con toda esta capacidad de proyecto dentro de su vida, y
de seus seres queridos y en la de sus seres queridos, así también consiguió un buen desempeño si en todo esto él también consegue desempeñarse bien dentro de la sociedad en que vive, dentro de la sociedad en la cual vive. Entonces, en él hay luz. Entonces, en él hay luz. Há luz. Entonces, en él hay luz. Porque ele é uma criatura abençoada por Deus, que foi colocada no mundo e Deus deu uma capacidade e deu dons para que ele se desenvolva e viva em plenitude desse mundo natural. Essa é a luz natural que há no homem natural. Ou seja, há luz nesse corpo natural, mas é uma luz passageira. Então, para que entendamos o que é luz divina e o que é a luz que deixa de ser. Mas luz mesmo, quando o Senhor diz, faça-se a luz, se fez a luz. Primeiro nas questões naturais e depois a luz de Deus que resplandeceu nos corações de todos aqueles que fomos iluminados, alumiados pelo poder do Espírito Santo de Cristo, o nosso Senhor. Como a luz que Deus separou ao princípio como a luz que Deus separou ao princípio para que lo que estava em desordem e em caos viniese a existir com um fim. Então, todo isto também refere-se a essa luz que Deus, ao princípio, separou das trevas para que tudo isto que estava em desordem ao princípio e em caos viesse a ter um sentido nesse existir, nessa existência. E tudo isso com um fim determinado por Deus. Também, a partir da luz, também a partir da luz inicial, en la criação natural no homem, então também a partir desta luz inicial na criação natural do homem, dada por Deus, haverá, em efeito, um projeto natural superior a ser alcançado por ele mesmo. Ou seja, em tudo isto terá efectivamente um projeto natural superior. E esse projeto natural superior é quando o homem aceitou o chamado de Deus, né? A ser alcançado por ele mesmo. Ele, iluminado, atua e funciona. Ou seja, o iluminado, o homem, atua e funciona, né? Como propósito com livre albedrío, ou seja, todo homem que vive com todos os dons dados por Deus no mundo tem um propósito com um livre albedrío, né, em espanhol, para que através de lo palpável, né, para que através de lo palpável, que podemos tocar ou entender com facilidade, porque está delante de nós, está diante de nós, consiga encontrar uma razão superior de existência para que o homem consiga, através de palpar todo esse mundo, todo esse cosmos, toda essa existência, toda essa criação, uma razão superior para a sua própria existência. Digamos assim, o homem mortal e entre os seres vivos, digamos assim, que um homem mortal entre os seres viventes, entre os seres vivos aqui na Terra, posee en él una luz que lo guía, posee en él una luz que o guía, o cual guía a ele, né? Ou seja, essa luz é a inteligência, a sabedoria, são a manifestação dos dons, tá? O querer viver, o palpar tudo que existe além da nossa própria criação natural. Então, o homem tem luz em si próprio desde o homem natural e uma sabedoria desde o homem natural até aquele que transcende em Cristo, não? Então, posee en él una luz que lo guía por su inteligencia y sabiduría, existentes en su naturaleza. Todos estos dones existen en su naturaleza. Tiene en sí mesmo uma luz atemporal que ilumina en medio a tinieblas en su creación corporal. É muito importante essa frase aqui. Ele tem em si mesmo uma luz
fora do tempo, né? Ou em tempo determinado, que ilumina no meio as trevas em sua criação corporal. Então, o homem tem desordem na sua criação enquanto não consegue encontrar uma finalidade, propósito à sua vida espiritual, e ele, em decomposição, né? Ele caminha para a morte, desde o dia que nasce, ele caminha para a morte, mas ele consegue, né? Uma luz iluminada, espírito de sabedoria que nele ilumina as suas trevas interiores, com o qual ele consegue entender, compreender, saber, procurar, alcançar, né? Coisas que são transcendentes a essa própria natureza corporal, e ele acaba achando a razão de viver e acaba sendo achado por Deus. Concluímos. ¿Estará el ser en tinieblas? Sí. O sea, concluímos que el hombre estará en trevas. Sí. El hombre no consegue, no sigue. Si el hombre no sigue o sigue por el camino de la razón, o sea, si él no va por el camino de la razón, obviamente que las trevas predominarán en su vida. Inspirada por Deus, né? O homem, por el camino de la razão, que inspirada por Deus, ele ficará em trevas ou ficará na luz, né? Alcançando essa razão de Deus, a qual está puesta dentro de sua própria natureza, ou seja, há uma luz de Deus, um espírito de sabedoria em todo o homem, né? A qual ilumina ele, né? Para entender e compreender além dessa natureza que nos rodeia, tá? Ou seja, há luz e há trevas. E o homem tem no seu livre-arbítrio, o albedrío, em espanhol, a capacidade de seguir pelo caminho da luz, pelo caminho da vida. Ou se deixa estar e não tem essa razão de Deus dentro de si, né? Esse poder iluminado, por Deus, para ele entender e compreender todas as coisas que lhe rodeiam, ele fica nas trevas ou ele caminha para a luz. Então, há trevas e luz dentro do próprio ser, em torno a nosso e no cosmos inteiro. E o único caminho é Cristo para chegar à plenitude de todas as coisas. Assim também, no princípio, aconteceu que Deus separou os mundos em 6 dias, para que assim, ao sexto, estivesse o tempo propício para ser colocado um homem aqui nesse mundo e assim ele poder, né, encontrar nesse tempo que foi o fim dos tempos para encontrar a Deus, porque Deus se fez encontrar em Cristo Jesus. Por isso que o homem no 6º dia foi colocado nesse mundo. Também o homem é o homem 6, né? E também estamos entrando, ou já entramos no entardecer desse 6º dia, né? Depois do entardecer, o que vem? A noite. Então, por isso que agora estamos já entrando na escuridão, porque Cristo virá como ladrão à noite. Muitos pensam que vem nessa noite, nessa escuridão natural que nós palpamos e vemos e que temos todos os dias no entardecer. Não, ele virá como ladrão à noite, virá à noite mesmo, ou seja, depois passadas as 18 horas e chegado o tempo da escuridão sobre o mundo e o fim do mundo. Tá? Essa escuridão é o fim de todos os tempos. Né? Agora, se este mesmo, o homem, como propósito de Deus, não consegue encontrar uma senda superior, agora, se o homem mesmo, né, como propósito de Deus, não conseguir encontrar um caminho superior, imanente que caminha junto à sabedoria, né, de Deus, deixada para ele pelo Criador, e nele, deixada por el Criador, em ele,
como su compañera, como su acompañante, al lado de ella, caminando juntos. Desde el tiempo de su creación, el propio reflejaría un caos en sí, ou seja, o próprio teria emitiria um reflexo, né, de um caos em si mesmo, se ele não segue essa luz que lhe acompanha, deixada por Deus nele. El propio reflejaría en sí mismo, cayendo él mismo en una lúgubre, tenebrosidad en la noche del sexto día de la creación natural. O sea, si un hombre no sigue el camino da luz que le acompaña desde los días de su nacimiento o de su criação, né? Quando caia esse entardecer do sexto dia, né? Ele cairá nessa escuridão natural que virá sobre toda a criação do cosmos, né? Nós seremos tirados daqui, os crentes seremos tirados daqui. Mas aqui se está falando da luz e da escuridão. E essa luz e escuridão reflejada no próprio homem, refletida no próprio homem, manifesta no próprio homem, na sua natureza. Ou seja, assim como foi criado o mundo em 6 dias, e como ao perder cada dia seu sentido, Deus reiniciava depois de um caos, depois de uma noite, de cada entardecer, iniciava um novo dia para que tivesse um novo propósito. E ao sexto dia, esse propósito se cumpriu em Cristo Jesus. Por isso que nós fomos colocados só no final dos tempos. Ou seja, Deus deu oportunidade à criação de manifestar-se em todas as suas formas, mas ela nada pode por si mesma, a não ser por Cristo Jesus, que transcendeu para uma vida eterna nele. Espero que me estejam entendendo, porque é algo bem elevado, mas é algo tão lindo que... Né? Glórias a Deus. En el caminar del hombre, no caminhar do homem, onde a sabedoria se pode refletir nele, assim como em sua própria vida pessoal, em seu temor a Deus. Aqui fala do temor a Deus, né? Ou seja, que nós precisamos essa manifestação dessa sabedoria de Deus, nesse temor que devemos ter a Deus, porque o temor a Deus é a sabedoria. O temor a Deus, por que esse temor? Porque esse temor nós atendemos a voz de Deus, nos inclinamos ao bem, temos temor de cometer erros, de pecar e nos inclinamos, nos guiamos pela voz interior e pela sabedoria interna que Deus colocou em cada um de nós. Por essa mesma sabedoria, o homem, o homem pode alcançar entendimento, por essa sabedoria de temer a Deus, alcançar entendimento, e com isto, e com ello actuar por os mesmos meios que o capacitam. E com isto atuar por esses mesmos meios, né? Desse temor a Deus, por isso que foi colocado logo após em cima, né? Que foi falado aqui, né? Nos capacitando e dando-nos uma faculdade para encontrar a forma de invocar a Deus. Uma forma de invocar a Deus. Com os dones que lhe foram plantados, e todos os dones que foram plantados no homem. Muitos dos hijos de Adão, muitos dos filhos de Adão, que foram plantados neles, né? Procuram al Altísimo, buscan al Altísimo. Haciéndolo así, tienen siempre la esperanza, haciendo todo esto así, tienen siempre la esperanza de que el Todopoderoso se apiade de suas almas, ¿no? Então, aí está o homem sensato, né? Que procura a sabedoria no temor a Deus e sempre está na esperança que Deus se compadecerá de cada um, de todos nós, de cada um, para que assim nós possamos tirar desta vida natural,
possa nos separar destas trevas que são naturais e se convertem em espiritual se o homem aceita, né, essa escuridão dentro de si. Se ele que crê intenta encontrar Deus, se aquele que acredita intenta encontrar a Deus, né, aunque seja apalpando, né, mesmo que seja apalpando, na própria natureza lo encontrará, ou seja, na própria natureza Deus encontrará essa sabedoria, encontrará Deus, encontrará a salvação, né? Porque a gente se olha para o universo, para todas as coisas criadas, sabe que não somos nós que fizemos tudo isso, mas o Criador que tudo colocou ali para que pudesse ser encontrado e adorado, né? En la própria natureza lo encontrará e também em suas obras manifiesta no mundo, né? Como en el universo verá su creación. O seja, o homem que teme a Deus, procura a Deus e lo encontra em mesmas coisas que estão diante dele. Contraste entre oscuridade e luz, dia ou noite. Contraste entre a escuridão ou as trevas e a luz. Ou seja, dias e noites, né? La oscuridad o tinieblas, a oscuridão ou as trevas podem ser, né? Se pode reflejar em toda criação passageira. Esta se pode refletir em toda a criação passageira, né? As trevas se podem, elas se refletem em toda a criação que passa, que deixa de ser, que deixa de existir, que está em corrupção, que está em vaidade, né? Ou também a luz que revela a obra de Deus. Assim também a luz que revela a obra de Deus. Então, tudo que o construtor de toda a criação fez ou faz, ele manifesta tudo aquilo em luz, né? Mesmo que seja uma luz que está na natureza, mas é luz de Deus, porque ela tem uma obra, é uma construção. Deus é o arquiteto perfeito de todas as coisas. É claro que ele coloca tudo para passar, para que nós possamos procurar a eternidade com ele. Olha que Deus é inteligente, né? Fez tudo para que passasse, deixasse de ser. E tudo que passa e deixa de ser, o homem o apalpa. O homem lo entende, lo compreende, e por isso é que o homem deve procurar a Deus. Por eso debe alcanzarlo para entrar en la eternidad, en el tiempo inquebrantable, en el tiempo perenne, en el tiempo infinito, en el tiempo eterno. Todo lo que no es perenne, todo lo que no es eterno, que no es para siempre, siendo movible, siendo movido desta natureza, né, ou do propósito inicial como entidade, o objeto, sendo movível de seu propósito inicial como identidade ou objeto, é um corpo em tiniebla, é um corpo, mesmo que seja um corpo, né, é um corpo em trevas, já que tem tempo limitado de existência, já que tem tempo limitado de existência, ou seja, o próprio universo está em trevas. A luz manifesta na criação, mas as trevas se percebem, se sentem, se veem e se discernem, porque ele vai deixar de ser, ou seja, passageiro, né? São trevas, são tinieblas as coisas que são deixadas à corrupção no universo. São trevas as coisas que são deixadas à corrupção dentro do universo, por não permanecer inalteráveis. Por não permanecer inalteráveis, tudo passa, tudo deixa de ser e tem seu tempo. E ela tem um tempo estabelecido. A luz em tiniebla, a luz em trevas, ou aqui fala, a luz em trevas, também se observa, se vive y convive en el sentido de la inteligencia de Dios en la instauración del universo.
Ou seja, o que estava falando agora. A luz, no meio das trevas, se observa, percebe-se, se convive e vive com ela, né? No sentido da inteligência de Deus na instauração do universo, porque ele é passageiro. Ou seja, nós sabemos que tudo isso é conclusão de Deus, todo o universo, todo o cosmos. Mas como é passageiro, está em trevas. Porque nós mesmos, embora tenhamos luz dentro de nossos dons, de nossa natureza, de nossa natureza como homem, mesmo em Deus há uma certa luz, né? Mas, ao mesmo tempo, são trevas as que predominarão, porque o homem tem um tempo estabelecido, um tempo exato para que ele consiga encontrar a luz eterna, e tem uma luz passageira. Esse espírito de discernimento, de conhecimento, de sabedoria que tem o homem natural é luz, mas ao mesmo tempo são as trevas que predominam na carne, porque elas deixarão de ser. E está a luz eterna, que será para sempre, mas em todos aqueles que, deixando esse sexto dia, passaremos para o dia do Senhor, o dia que nunca deixará de passar. Não? A luz em trevas também se observa, a luz nas trevas, não? Se observa, se vive e convive no sentido da inteligência de Deus na instauração do universo. Já lemos isso aí, né? Sem luz, ou seja, sem a luz, vem o caos, né? Sin la luz viene el caos y el desorden, el sentido, el sinsentido del sinsentido creador. Me explico. Sin a luz vem o caos e a desordem. O que não tem sentido, el sinsentido creador o estable, é a noite. É a noite, né? Isso aí. Eu não estava querendo que o irmão Christian leia, porque assim vamos avançando, estamos no final do ano, né? Então tem que ir um pouquinho avançando rápido aí. Glórias a Deus. Ai, agora me perdi aqui, ó. Podemos descobrir las tinieblas del próprio corpo. Parou ali, a luz em tenebras. La luz em tenebras também se observa, se vive e convive em o sentido da inteligência de Deus, em la instalação do universo. Ai. La luz interior se observa e diz, se convive. Agora, tinieblas no homem, treva no homem, é isso, né? Essa parte, né? Sim. Tinieblas en el hombre, trevas no homem. Podemos descubrir as trevas, o las tinieblas en español, podemos descubrir las tinieblas en el propio cuerpo humano. Podemos descubrir as trevas no próprio corpo humano. E nós mesmos. Aí, espero que não tenha um santo irmão que diga assim, nossa, o missionário, o pastor, o servo de Deus falou que estamos em trevas. Mas me estou referindo às trevas naturais que todo corpo humano tem, tá bom? Que fique claro isso aí. Não por vocês, esse nome, que eu sei que estou entendendo perfeitamente. Por se algum está por aí e vai falar, nossa, o pastor falou que estamos todos em trevas. Naturalmente, temos trevas, né? Porque temos que deixar que essa natureza morra para que viva a nova natureza em Cristo, né? Devemos nascer todos de novo. Podemos descobrir. Tem um salmo, Salmo 18, que fala que o Senhor derrama luz nas nossas trevas, né? Pode até usar explicando isso, né? Glórias a Deus. Então, a própria palavra confirma. Podemos descobrir as tinieblas no próprio cuerpo humano. Quando este se corrompe por el pasar del tiempo en él. Ou seja, também descobrimos essa treva quando passa o tempo no homem natural. Ou seja, ele vai ficando doente, velhinho, né? Vai deixando o seu tempo aqui no mundo, né?
También por la metamorfosis en su naturaleza, también de la metamorfosis en su propia naturaleza, por la caída de su fuerza vital, por la queda de su fuerza vital, por la degradación de su fisiología, por la degradación de esa fisiología humana, ¿no? Por las diferentes problemáticas en el funcionamiento de sus órganos esenciales y vitales. Eu acho que em espanhol e português dá a mesma coisa. Pelas diferentes problemáticas no funcionamento de seus órgãos essenciais e vitais, ou seja, vai se desgastando, vai se corrompendo o corpo humano, né? Adquirindo enfermidades diversas, então, vem diversas enfermidades no homem natural, afetando a saúde dele, né? Afetando sua saúde e estabilidade fisiológica natural, afetando sua saúde e estabilidade fisiológica natural, alcanzándolo la vejez, ou alcançando a velhice, né? Depois disso, a morte, luego la muerte e a oscuridade, a morte e a escuridão, ou seja, quando o homem deixa esse mundo, adormece, deixa de viver aqui na Terra, vem a morte e vem a escuridão, né? Quando lo alcança a noite de sua natureza. Então, aí vem a noite da própria natureza do homem. Né? Então, para entender e compreender o que aconteceu nesses dias da criação de Deus, Deus me deu para entender e para que pudesse explicar para a igreja que, dando esse conhecimento na própria degradação da natureza humana, podíamos compreender o que aconteceu na criação, tá? O atardecer del sexto dia, o entardecer do sexto dia, é a existência de um homem ou da humanidade. O entardecer da existência de um homem ou da humanidade. É quando está morrendo, desaparecendo. Isso acontece quando está morrendo, desaparecendo. Perdendo seu objetivo natural como corpo e finalidade. Perdendo o objetivo próprio dele, né? Natural, como corpo e finalidade. Ou seja, o homem também perde seu objetivo e ele acaba deixando esse mundo. Por diversas consequências, motivos, circunstâncias, o homem perde esse motivo de ser neste mundo, né? E não tem mais uma finalidade e ele acaba morrendo por diferentes circunstâncias. Assim também aconteceu nos dias da criação. Uma vez desvanecendo-se sua inteligência natural, sua inteligência natural e também perdendo seu objetivo divino, ou seja, temos uma oportunidade nesse mundo, né? Que não aproveita, perde. O corpo entra em sua fase noturna. O corpo entra na sua fase noturna. O estudo é a fase noturna. O livro chama-se a fase noturna. O tema chama a fase noturna. Quem morre entra na fase noturna. E quem morre com Cristo, ou adormece com Cristo, entramos na fase da luz eterna. Glória a Deus. O corpo entra na fase noturna, se adentra su destino e essência. Se adentra. Ele entra naquele destino e essência dessa alma, desse corpo, que é para a perdição, para a salvação, né? Como sua substância corporal, El caos sin forma, la noche existencial sin representación. Se adentra en su destino y esencia como su sustancia corporal. O caos sin forma, a noite existencial sin representação, ou seja, vem a morte e vem a desintegração de tudo que o ser era, esse ser vivo era e deixou de ser. Assim aconteceu com os dias da criação. Deixaram de ser aqueles primeiros dias, né? E Deus fez uma nova criação. Assim também o homem que morre sem um propósito divino perde a sua assistência, perde
sua substância corporal, ou seja, perde sua forma, né? Ele entra em uma existência que não é representada por nada, ou seja, perde até a forma, né? Vai para as trevas eternas, ou vai para a luz eterna. Assim aconteceu com a criação. Eu falo sempre, assim aconteceu com a criação, para que entendam os 6 dias da criação, né? Com tudo isto compreendemos que o prosseguimento contínuo da espécie humana na Terra, da espécie humana na Terra, también la creación en su forma natural, también la creación en su forma natural, solamente se reanuda en el plan de Dios, solamente ela se es reanudada no plano de Deus, né? Para a vida eterna ou para as trevas eternas. Assim aconteceu com a criação. La renovación en el hombre, a renovação no homem, da sua natureza como espécie e indivíduo, na sua natureza como espécie, né, conjunto, é indivíduo, homem, indivíduo, e assim também em tudo o criado, e em todo o criado, mostra, indica, revela, né? Mostra que o ser e o universo, o ser e o universo, têm um amanecer junto ao ocaso. O ser humano, com o universo ao mesmo tempo, eles têm um amanhecer e um entardecer, e um ocaso da existência. Né? Por isso que a palavra diz que foi uma tarde e uma manhã. Passando a noite, vindo a noite, esperando um novo dia depois. Ou seja, vindo a noite para ser um novo dia depois. Por isso que foi uma tarde e uma manhã. Foi a tarde da manhã do primeiro dia. E aí revela que foi o segundo dia, o terceiro, né? Tudo isso perde sua forma e Deus te deu um novo propósito. Ao passar dos dias, chegando uma e outra vez o curso da noite, chegando uma e outra vez o percurso da noite, al alba, ao amanhecer, né? renovando as possibilidades de transponer a morte e o caos, renovando as possibilidades de transpor a mortes e o caos. Lembremos que Deus, quando fez a criação, né, colocou os astros, fez a luz, as trevas, como já foi explicado, depois vieram as plantas, né, e assim foi manifestando-se a criação, né? Os animais do quinto dia eram diferentes do sexto, alguns eram os mesmos, mas Deus descreve muito bem, né? Aí temos as explicações dos seres, os grandes monstros marinhos e os pássaros que voavam sobre a Terra e andavam sobre a Terra, que eram dinossauros que existiram por muito tempo, nessas épocas, quando o homem ainda não tinha sido colocado, porque não era propósito de Deus colocar no meio desses seres. Eu gostaria de falar em um dia por separado daquela questão. O ser humano como espécie, né, renovando a possibilidade de transponer a morte e o caos. O ser humano como espécie se reanuda, ele reinicia, né, de uma vida em outra criação do alma. Se reanuda de uma vida, ou seja, desta vida, né, para outra criação que é continuada com a alma, nascendo ellas no mundo uma e outra vez, tá? Que dentro da espécie se reanuda, né? Se reinicia na espécie humana a vida natural e também essa vida espiritual, acontecendo isso dentro da espécie humana uma e outra vez. Até concluir dentro do propósito natural, até concluir dentro do propósito natural o plano divino, o plano de Deus.
de llegar hasta el nacimiento del hombre perfecto, até chegar o tempo chegar ao tempo do nascimento do homem perfeito, em semelhança do próprio Criador, que é Jesucristo, nosso Deus. ¿No? Então, todo foi com um propósito, e todo esse propósito para que todo retornasse a Deus foi feito para que todo chegasse até Cristo. Porque Deus falou para o homem: maldita é a terra pela tua causa, por causa de perder-se ou contaminar-se a essência do pó, da matéria. Então, Deus, nele próprio, resgatou o que tinha se perdido. Porque se Deus deixasse o que se perdeu através de Adão, deixasse para a condenação eterna, bom, tudo não estaria nas mãos de Deus, porque o que se perdeu no homem, Deus não poderia deixá-lo que se perdesse e não pertencesse a ele. Teria ficado para os anjos caídos e para os homens da perdição. Por isso que Deus nele fez essa nova criação nele próprio. Por isso que ele se fez pouco menor que os anjos, né? E se fez nascer de uma mulher no meio do mundo, mas foi gerado por Deus, não tendo a genética humana. Por isso que Deus, ele resgatou o que tinha se perdido nele. Então, maldita a terra pela tua causa, no Adão, e bendito és tu para todo sempre, pelos séculos dos séculos, Senhor Jesus Cristo. ¿No? Así es, en el hombre y su existencia, hasta el fin del tiempo, como también en el mundo y el cosmos, en el transcurso de sus días, también eras una tarde y una mañana se pasaron. ¿Está viendo? Qué lindo todo eso, porque no homem se passou uma tarde e uma manhã. Para nós está chegando no entardecer, estamos chegando no fim, ou seja, se está terminando esse dia natural, estamos entrando no entardecer e chegando à noite, mas agora entrando para esse novo dia com Cristo Jesus. Uma pergunta, podem, né? Quem quer perguntar alguma coisa, por favor, aproveitemos e tirem um print depois daqui. Não adianta se afobar com toda a leitura, é melhor demorar-se e assim poder compreender em plenitude todo o que está escrito aqui, né? Tem alguma pessoa que queira falar alguma questão? É interessante, né? Assim como nessa revelação, o Senhor fala ao longo de toda a sua palavra, como a criação natural, né, e a sua manifestação, ela é um reflexo daquilo que Deus tem preparado para a eternidade, né? E isso me admira muito porque mostra a integração de todo esse plano do Senhor desde o princípio, né? Como se demonstrando a nós que nada é em vão. Então, a gente falando muito da criação, dos dias, vê que em tudo Deus colocou um propósito que, como muito bem explicado aqui nessa revelação, vai direcionando o homem, né, para estar mais próximo de Deus, o iluminando, fazendo entender os planos do Senhor, né, e ser por ele iluminado e tirado dessas trevas. Então é muito lindo e como diz a palavra, a própria criação, ela testemunha das maravilhas de Deus, e aquele que vai buscando de coração sincero acaba encontrando a Deus, né, porque ele se revela. Porque esse é o propósito do Senhor com os homens, não ficar distante, mas ter eles pertos e nessa criação eterna. Então, é tudo muito bonito, né? E dá uma alegria no espírito, porque nós vamos conhecendo cada vez mais qual é a vontade do Senhor, qual é o seu propósito, porque Ele fez as coisas como fez, e em tudo, no sol, né? Na lua, nas noites, nos dias, nos passares dos tempos, toda a sua criação natural, é literalmente um reflexo da graça de Deus, o poder criador de Deus, né?
desse amor que Cristo nos chama para viver com Ele. Então, só um comentário aí, e compartilhando essa alegria no Senhor, né? Porque é um conhecimento vivo que Deus tem nos dado, né? Conhecimento que não é só algo que vai deixar de ser, que cai em trevas, mas que permanece como incandescente, iluminado pelo Senhor para todo sempre, né? Bom, se a gente se vê como espécie, né? A gente entende facilmente que somos um mais entre milhões, entre milhares e milhares de milhões. E tudo isso tem acontecido através de todo o tempo da existência do ser humano. Às vezes nos preocupamos muito pelo fim dos tempos, mas quando já morremos é o fim do tempo para cada um de nós, né? E deve ser preocupante para aquele que não entende, não tem a salvação, porque essa vida é finita e é cheia de problemas, de entardeceres diários, né? De tristezas, de preocupações. O homem deve se preocupar se ter temor a Deus para encontrar e ser encontrado pelo Divino para que possa iluminar naquelas trevas interiores e possamos ser iluminados. Talvez nunca sejamos iluminados completamente enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, mas uma coisa é certa: quando a luz de Deus transpassa, transborda, ilumina desde dentro de nosso ser, de nossa alma, desde o templo de Deus, ilumina o exterior, passa por essa carne amortecida e somos iluminados por esse conhecimento, por essa misericórdia, por essa sabedoria, por essa luz de Deus, por esse aceite ungido, né? Que passa e nos cobre, né? Totalmente, e plenamente, podemos nos confortar essa misericórdia divina do Papai do Céu em cada um de nós. Né? Algo tremendo. Algo tão alto, tão divinamente dito pelo Espírito Santo que a nossa carne não consegue suportar tanta luz refletida, não nas palavras, mas no poder do Espírito Santo que transforma em cada um de nós, né? Quer alguém falar mais alguma coisa? Não quer levantar o dedinho? Estudioso de la palabra de Dios que creen que la creación fue hecha en esos 7 días naturales que nosotros conocemos. Es claro que no fue así. Es claro que Dios, en su propósito, Dios creó todas las cosas y el tiempo no fue un empecillo para él. El propósito de Dios fue mostrar a toda la creación angelical y así también a los hombres que naceríamos seríamos colocados en el atardecer del 6º día su grandeza. Él quiso mostrar toda su grandeza, toda su majestad en todo lo que hizo. Porque muchos creen que este mundo es finitos, ¿no? Personas que dejamos de existir en poco tiempo. Nuestro tiempo en este mundo es cortísimo, es muy breve. Entonces, al ver lo que pasa con nuestra naturaleza, nos damos cuenta que el universo entero está en un tiempo ya predicho, premeditado, predispuesto por Dios. O sea que todo dejará de ser. Y todo ese universo dejará de ser útil al propósito de Dios cuando Dios pueda rescatar toda su iglesia. Muchos también no entienden cuál es el lago de fuego. El lago de fuego será cuando Dios
con su majestad y su luz infinita, aparezca en los cielos y en la tierra. Y todos los elementos se derritan, porque Dios no es un fuego como la que tiene el sol, sino que es perfección. Es tanto el amor de Dios, es tan infinito el amor de Dios, es tan grande su perfección, que Él, al mostrarse a toda la creación, derretirá toda ella, hasta las estrellas, las galaxias, todo el universo se reunirá en un mismo punto, así como cuando comenzó. Y será el grande lago de fuego, será como un hoyo donde no saldrá ni luz, ni energía alguna, ni espíritu alguno que sea arrojado allí. Así será ese grande lago de fuego, cuando el abismo se junte con la creación natural y Dios rechace todo esto que ya terminó su propósito, porque cuando llegue la noche del sexto día, la palabra lo dice, que hay un séptimo en el mundo natural. Dice que hay un séptimo día en donde Dios está descansando, donde Dios está llamando a todos los suyos, donde Dios está llamando a todo su pueblo para reunirlo en Él y con Él, donde Dios estará en su ciudad celeste. Y ahí todos nosotros reunidos con Él, cantando, alabando y admirando y adorando toda esa majestad infinita, y los ángeles revolotearán alrededor de la ciudad celeste, y cantaremos y alabaremos la santa gloria infinita de Dios, y seremos infinitamente felices y perfectos en esa majestad y en esa sabiduría sublime del Creador. Que Dios sea alabado, sea adorado, sea bendecido por todos y cada uno de nosotros, por todo siempre. Que el tiempo se acerca, está próximo el tiempo. Las tinieblas se vienen encima, pero la luz destruye las tinieblas. Y todos los que estamos en luz no seremos abordados ni seremos consumidos por tiniebla. Nosotros entramos en la noche, pero nosotros estamos en el día grande del Señor, porque el Espíritu Santo ilumina nuestras almas, el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones y nuestras vidas. Yo agradezco a todos los que han podido seguir todos estas enseñanzas impartidas y dadas por Dios por su misericordia, y agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, los que están escuchando, los que están presentes, y aquellos que puedan venir a escuchar y a entender estas revelaciones del Señor. Que sea glorificado y bendecido el santo nombre de Dios Todopoderoso, que Señor Jesucristo, que vive y reina por todo siempre, pueda iluminar nuestros corazones y nuestras almas por todo siempre.